Paz e graça, estamos de volta para continuarmos os nossos estudos bíblicos no livro de Eclesiastes, estudando a lição A Vida Debaixo do Sol. E eu queria fazer um convite a você, antes de seguir assistindo esse vídeo, para que você pudesse ler o capítulo 3, que é a nossa leitura-chave, a nossa base de leitura para o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez não chame muita atenção das pessoas. A dura realidade dos homens, a certeza da morte. É interessante pensar sobre esse tema, que é por meio dele que nós podemos lidar melhor com a ideia da vida. Pois é tomando a morte como referência que nós podemos escolher a melhor maneira de viver. Até porque nós sabemos que, diante dos temas que já estamos discutindo, quase tudo na vida ou da nossa existência humana é fútil. E se pensarmos na morte como o fim de tudo, como um ponto final a isso tudo, nós saberemos que todas as outras coisas, como já falamos até aqui, trabalhos, prazeres, são quase inexistentes. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a morte ela alcança todas as pessoas. E porque ela alcança todas as pessoas, e pensando só na vida material e ainda vendo a vida apenas para alguém que se limita a este mundo, a viver neste mundo, nós sabemos que todas essas coisas são vaidades, é correr atrás do vento, como diz o pregador. Então é interessante pensar sobre esse tema da morte, tendo em vista a finitude do homem e que a única certeza que lhe resta depois que passa a viver seria a morte. Então ele tem que viver em função de uma outra realidade, que não é essa realidade material, nessa realidade terrena, mas a realidade do reino de Deus. Ele deve viver em função de algo maior, que vai além desse mundo, além do que termina quando a morte chega a todos os homens. Dessa forma, nós adentramos no capítulo 3, para entender um pouquinho algumas questões colocadas pelo autor da lição de hoje. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 3, 1 a 8, que vai falar exatamente do tempo. Pois, ainda pensando na vida como um ciclo, né? Há tempo de viver como há o tempo de morrer, como diz o pregador, e a vida ela tem finitudes, ela tem ciclos, algo termina para depois começar novamente. Nós pensamos em vários ciclos, pois nós nascemos e morremos, plantamos e colhemos, enfrentamos a morte de pessoas amadas, mas depois temos a cura de outras. Nós derrubamos e edificamos, né? As pessoas fazem reformas nas casas, às vezes derrubam uma edificação para construir outras. Enfrentamos dias difíceis de tristeza, vivemos outros dias de alegria e assim por diante, não é verdade? E é interessante como nós aprendemos com esses ciclos, pois, como já foi dito pelo pregador, nossa vida não pode ser medida nem quantificada, mas a forma como nós escolhemos viver e as coisas pelas quais nós vivemos ou damos prioridade é o que vai determinar no fim de tudo o sentido da vida, o sentido de nossa existência. Se pensarmos apenas nessa vida, nesse mundo, nós sabemos que tudo é finito. E a morte, ela põe fim a tudo isso. Mas se o sentido da nossa existência vai para além dessa vida, podemos ter certeza que as coisas dessa vida farão algum sentido. Então, pensando nesses ciclos, nós já vimos vários deles, né, nas lições anteriores, nós pensamos que tudo é enfadonho e cansativo. O trabalho, por exemplo, só traz aflição, é cansativo. E parece que não vale a pena, muitas vezes, trabalhar, viver, acumular bens, riquezas, se no final de tudo nós não podemos encontrar um sentido para tudo isso. Não é verdade? E nesse sentido, a morte é quem vem colocar um final, um fim a esses ciclos. E é interessante, porque o verso-chave de hoje, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e também o 20 diz: porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontecem com os filhos dos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó,
e ao pó tornarão. O pregador de Eclesiastes coloca a vida humana em paralelo à vida dos animais, mostrando que o destino que aguarda os animais também é um destino que aguarda os seres humanos. No sentido em que o homem, ao descer à sepultura, ele perde tudo aqui que acumulou, que adquiriu, que trabalhou, que lutou para ter, seja conhecimento, seja trabalho, seja riquezas. Dessa maneira, o homem não encontra sentido para a sua existência. E por isso que, como cristãos, devemos entender, e aí nós recorremos ao Novo Testamento, principalmente ao livro de 1 Tessalonicenses, que diz assim: que esperança há para os filhos dos homens? Que esperança há para os homens, a não ser a ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, como diz em 1 Coríntios, que recompensa teremos? Assim como o Filho de Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou das mansões dos mortos, nós também temos essa esperança. E é essa esperança que nos movimenta como cristão. A esperança da ressurreição. E talvez seja a resposta de Paulo ao pregador de Eclesiastes, quando pergunta qual diferença há entre os filhos dos homens e os filhos dos animais, se todos vão para o mesmo lugar, se todos voltam ao pó. Sabemos que a essência, o espírito, a vida, a vitalidade volta para Deus. E Deus vai devolver por ocasião da sua volta, por ocasião da sua ressurreição. E é por isso que mantemos firmes na esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que deve fazer sentido em nossa vida. Pois como vimos no primeiro estudo dessa série, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Se a eternidade não for o alvo, o objetivo final de tudo, nada fará sentido. Por quê? Porque a morte colocará um fim nesse ciclo todo. Mas aquele que crê, aquele que tem esperança na vida eterna, que pôs a vida eterna no seu coração, aí sim, viver nessa terra fará sentido. Fará sentido talvez trabalhar, se formar, negociar, contribuir para a sociedade de uma forma ou de outra, seja por meio do conhecimento, seja por meio de qualquer outra coisa que nós fizermos aqui nessa terra. Assim, nós encerramos o estudo de hoje, pedindo a Deus sabedoria e entendimento cada vez mais, para que nós possamos viver, de fato, todos os ciclos de forma intensa, verdadeira, e encontrar sentidos para a nossa existência, enquanto o ciclo de nossa vida não se encerra. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz.